Olá, almas iluminadas, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Isadora e hoje a gente vai estar falando de um assunto muito relevante na astrologia védica, em qualquer astrologia, que é os 12 signos. Porque cada signo contém uma grande lição, uma lição de alma, e quanto mais nós conseguirmos nos alinhar com essas lições de cada signo, mais evoluídos nós estamos. Um assunto muito interessante. Fica comigo até o final do vídeo. E o canal aqui é novo por aqui, então não se esqueçam de me seguir, deixar seu like e seus comentários. Os 12 signos são as principais constelações que a gente usa na astrologia. São as mesmas também usadas na astrologia tropical. E elas trazem ensinamentos muito potentes. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar astrologia védica, bem no início, no meu primeiro curso, foi a inteligência cósmica por trás dos signos, dos planetas, das 12 casas, e como esse assunto, por mais antigo que seja, quão relevante ele ainda é. E eu me senti, quando estudando esses temas na astrologia, praticamente fazendo uma terapia, porque a gente consegue ver as nossas sombras, as nossas potências e as coisas que a gente tem que melhorar, que não tá tão legal na nossa vida, porque provavelmente a gente não tem a influência desses signos tão forte, ou a gente tem uma predominância de certos signos que chama mais atenção e que a nossa energia é mais voltada para isso, e aí algumas energias de alguns signos elas ficam a desejar, mas a gente também precisa desenvolvê-las para a gente encontrar o nosso equilíbrio, a nossa melhor versão, né? Que sempre vai ser no equilíbrio de todas essas forças. Aqui a gente vai estar falando só sobre os 12 signos, mas a gente também tem que se lembrar que da gente poder estar usando as energias dos 7 planetas também na sua melhor versão, também nos traz um desenvolvimento espiritual, uma qualidade de vida muito potente. Antes de eu começar a falar de signo por signo, a lição de cada signo, eu tenho que abordar essa questão de que na nossa cultura atualmente a gente acha que a gente é um signo e que nós dividimos as personalidades em 12 caixinhas de 12 signos, conforme o mês dessa pessoa. Então, quem nasce entre um certo período vai se encaixar nessa energia desse signo e a pessoa só é aquilo. Isso é um erro muito grave, né? E esse tipo de astrologia, ela é uma astrologia até de entretenimento. Ricardo Cuba, não sei se vocês seguem no Instagram, e outras pessoas nas mídias sociais fazem vídeos ótimos, debochando sobre cada signo. Eu acho particularmente muito divertido e sempre usando os clichês de cada signo, né? Ah, o leonino é assim, é vaidoso. Ah, o libriano é indeciso. O sagitariano é exagerado. E é divertido, né? Mas como se todo mundo só se pudesse se encaixar em 12 signos. Gente, o ser humano, a gente é extremamente complexo. A gente sofre a influência de todos os signos. Obviamente vai ter signos que tem mais predominância no nosso mapa. E a gente não é só onde o Sol estava quando a gente nasceu. Porque quando a gente fala sobre o meu signo é Leão, eu tô falando que isso significa que o Sol se encontrava na constelação de Leão quando essa pessoa nasceu. Mas e os outros planetas? E onde é que estava a Lua? Onde é que estava o ascendente? Qual era os signos desse ascendente dessa Lua? Isso não conta? E onde é que estava o signo do planeta Vênus? E onde é que estava o signo? Qual era o signo de Saturno, um planeta muito importante? E onde estava Mercúrio e Júpiter e Rahu e Ketu?
E qual era o signo, a constelação de Marte? Então, nós temos 9 planetas para 12 signos. Então, quando alguém nasce, esses 9 planetas vão ter que estar em algum signo. Ao menos que alguém tenha esses 9 planetas, o que é tecnicamente impossível, mas ter esses 8 planetas, vamos dizer, em um signo, porque é raro que são sempre opostos. A gente nunca pode dizer que eu sou leão e essa é a minha caixinha e é assim que eu me apresento para o mundo. Isso é um erro. Então, vamos aqui estar com cabeça aberta, porque a gente tem todos os signos. Cada casa na astrologia védica, ela é regida por um signo e a gente sofre a influência de todos, como eu já falei, uns com mais força, óbvio, mas vamos abrir a mente e explorar esses 12 arquétipos, essas 12 lições, porque todos temos um pouco de cada e todos, o mais importante, todos temos que aprender a expressar essas energias da melhor forma possível, porque sempre pecamos por falta de exercer essa energia de signo de uma forma melhor, ou às vezes pecamos pelo excesso dessa energia negativa de um signo. Então vem comigo agora, vamos falar signo por signo e chega a dar a introdução. Então vamos começar por Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, e isso já mostra uma questão importante de Áries, que é o signo da iniciativa, da coragem, porque para iniciar algo tem que ter coragem para iniciar uma coisa nova. É o número 1. Então, em Áries, a gente deve aprender a agir com autonomia, com coragem, com confiança, com independência. Aqui também tem um espírito de liderança, mas essa liderança aqui tem que sempre cuidar para essa liderança não ser agressiva, porque o lado sombra de Áries, às vezes, é sim uma agressividade excessiva e até um egoísmo ou individualismo excessivo. E Áries também é muito impulsivo. Então, mas essa energia ela é importante, ela é extremamente importante. Essa energia do eu. As coisas não aconteceriam sem Áries. E aqui também é onde a gente forma a nossa autenticidade, a nossa identidade, quem somos no mundo. E esse foco no eu, em mim, ele é importante, vocês vão entender depois por quê. Porque precisamos desenvolver a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa personalidade, porque a gente sempre tem o risco de se perder nos outros. E é por isso que, oposto a Áries, a gente tem o signo de Libra. E Libra é onde a gente considera mais os outros do que a gente. É onde estamos sempre ponderando qual a melhor opção, onde ponderamos o que os outros vão pensar da gente. E o que, obviamente, isso é muito importante, porque se a gente fica muito na energia de Áries, que é a energia mais do eu, nos tornamos pessoas muito egoístas. Mas, ao mesmo tempo, se ficamos só na energia de Libra, a gente fica Maria vai com as outras, né? Ou, às vezes, a gente não consegue tomar as nossas próprias decisões sozinhas, a gente tem que consultar o mundo e fica em cima do muro e não consegue se posicionar, né? Mas essa energia de Libra, ela é super importante, porque quando a gente está bem ancorado no nosso eu, né? Na nossa autenticidade, estamos bem com com o nosso papel, o nosso centro, a gente vai considerar honrar as nossas necessidades, mas as dos outros. E a gente vai fazer então esse intercâmbio muito bem entre as minhas necessidades e as tuas necessidades. E fazer escolhas que favoreçam ambos, sem anular ninguém. Então, em Libra a gente tem uma busca pela harmonia, uma busca pela paz. Aqui a gente não quer brigar, mas às vezes brigar é uma questão de necessidade, que é o que acontece em Áries. Então, o equilíbrio entre essas duas forças, entre eu e os outros, entre uma agressividade saudável e uma busca por paz de forma saudável, é sempre o melhor ponto de equilíbrio.
Em Libra a gente busca um senso de justiça, existe também uma diplomacia. O que vocês conseguem imaginar o mundo sem um senso de justiça, sem uma diplomacia para resolver conflitos entre pessoas, entre comunidades. Então essa energia é muito importante, mas a lição principal de Libra é aprender a cooperar, aprender a ceder, mas sem se anular. Agora vamos para Touro, um signo de terra, onde a gente busca a estabilidade, onde a gente expressa os nossos valores pessoais. Aqui a gente busca segurança, estabilidade, consistência. Aqui a gente busca o conforto material. Aqui a gente valoriza o prazer, as coisas bonitas, mas se a gente fica muito na nossa zona de conforto, não revisa os nossos valores, a gente pode ficar teimoso ou também ficar em situações que não nos fazem bem, pela comodidade, pelo conforto, porque é isso que a gente conhece, então é aqui mesmo que eu fico, mesmo se esteja bom ou se não está bom, eu vou ficar. E aqui também a gente pode se focar muito na busca pela segurança material, pelo aspecto material ou estético e se esquecer do lado espiritual. Touro é um signo extremamente importante e bonito, imagina se a gente não tivesse essa consistência, essa resiliência, essa paciência para seguir com as coisas. E esse apego em melhorar as questões materiais. Mas se a gente fica muito presa em alguns aspectos de Touro, obviamente a gente sofre, porque do lado oposto é as lições opostas a Touro, que é Escorpião. Em Escorpião, a estabilidade é um desafio. Escorpião é um signo que não tem chance se não a gente mudar, se não a gente transformar. Não existe energia de Escorpião estável e sempre a mesma coisa. Não existe monotonia em Escorpião. Em Escorpião, temos que enfrentar as nossas sombras, sair da nossa zona de conforto, abraçar a mudança como uma parte importante da nossa evolução e não ter medo do processo, não ter medo do processo de encontrar sombras, de ir no fundo do poço e saber que vai sair sim renovado e transformado. Porque se a gente não fizer essas mudanças, a gente corre o risco de ficar sempre na mesmice. Em Escorpião, a gente desenvolve o nosso poder pessoal, mas é pela coragem de encarar aquilo que nos desafia. Então, olha a importância também disso, quão importante ambos os signos são e se complementam. Então, nesse eixo, a gente deve buscar momentos de estabilidade, de conforto, obviamente, mas não ter medo da gente se transformar quando é necessário. Em Gêmeos, a gente aprende a se comunicar com as pessoas, a se expressar com clareza, a trocar ideias. A gente aqui em Gêmeos Gêmeos é uma energia de curiosidade, a gente quer entender como as coisas funcionam, por que as coisas são assim. É um signo que muda bastante de opinião, porque é curioso e gosta de ver ambos os lados, o outro lado da moeda. Ele explora, ele quer conhecer. Mas ao mesmo tempo, como sombra, essa curiosidade pode virar fofoca. Quem não conhece aquela pessoa super fofoqueira que sabe tudo, leva e traz tudo. Isso é o papel de Gêmeos, né? Tá levando conhecimento alheio e falando sobre os outros, né? Essa é uma energia de Gêmeos, muitas vezes, que não está no seu melhor. E Gêmeos também, às vezes, a gente é tão curioso, a gente quer explorar tanta coisa, a gente quer saber de tanta coisa, que às vezes a gente se perde, não se foca. Então aqui é uma falta de foco. E o conhecimento de Gêmeos, ele é um conhecimento de Gêmeos, como eu falo, de jornal, de notícias. A gente lê, estuda, a gente lê, mas é um conhecimento assim do dia a dia, né, da informação. E às vezes a gente fica só no dia a dia, na informação, o que é super importante. Às vezes a gente fica também um pouco superficial,
né? E do lado oposto a gente tem Sagitário, que é o signo da sabedoria, né? Que ele é um texto religioso, sagrado, uma Bíblia, um Alcorão, os Vedas, obviamente. É esse conhecimento mais acadêmico, mais profundo, né? Com um outro tom mais eterno, vamos dizer assim, que perdura mais durante o tempo, né? E que quer entender o significado das coisas, não só era informar. Ele quer entender o porquê, por que a vida é assim, por que eu vim fazer aqui, né? Então, em Sagitário, a gente tem também uma lição do conhecimento, não tanto da informação, e também esse conhecimento muitas vezes ligado com o desenvolvimento da fé, né? Que é esse sentido, dessa busca pelo sentido da vida, do propósito de vida da gente, onde as coisas fazem mais sentido de uma perspectiva mais elevada. Mas ao mesmo tempo, esse sabidão de Sagitário, que sabe muito, às vezes ele pode ser muito exagerado nas suas crenças, às vezes pode ter uma rigidez, sim, de crenças, de impor as suas crenças aos outros, né? Às vezes falta a flexibilidade de Gêmeos, de conseguir ver o outro lado da moeda, de conseguir entender outras perspectivas. E Sagitário muitas vezes então cai no fanatismo, no exagero e na rigidez. Então, entendam aqui a beleza dessa complementação dessas duas energias, que ambos esses signos, Gêmeos e Sagitário, falam do conhecimento, mas cada um de um nível diferente. E todos os excessos aqui não são legais, mas eles são essenciais para a nossa evolução, porque conhecimento é extremamente importante. O que seria da gente sem um conhecimento, né? Agora vamos para o Câncer. A energia de Câncer, de água, de emoções. Aqui é o nosso lado emocional, as nossas emoções, que muitas vezes a gente não quer mostrar para o mundo, como a gente está se sentindo. Também a nossa relação com o lar, com a nossa mãe, né? Em Câncer a gente quer cuidar, a gente quer nutrir os outros. Uma energia feminina, né? Muito importante. Fala também das nossas raízes ancestrais, conexão com linhagem da ancestralidade. Mas a gente fica muito atrelado à nossa linhagem, às vezes, ou o passado, a gente fica preso no passado, ou a gente às vezes pode ficar muito preso às nossas emoções, aos nossos dramas internos. Câncer também fala muitas vezes de um apego, né? E se a gente acha que não vai sobreviver sem certas coisas, né? Então, muito apegado, muito medo de perder essas coisas que a gente se apega, o que é normal, obviamente, mas às vezes pode ser excessivo, né? Em Câncer. E Câncer, então, às vezes deve aprender a soltar emoções tóxicas e de honrar, sim, as nossas raízes, mas não se ficar preso ao passado, a uma nostalgia. E também aqui a gente deve sim nutrir, cuidar dos outros, né? O arquétipo da mãe, mas a gente também não pode se esquecer de, antes de cuidar dos outros, a gente também deve cuidar da gente, nutrir a gente. Senão a gente não consegue servir aos outros de uma forma de abundância e sim de escassez. E essa segurança emocional, ela deve vir de uma posição de força interna e não só de aspectos externos que a gente se sente seguro. Ela deve vir também de um movimento de segurança interna, de um emocional fortalecido, conectado, mas fortalecido. E em Capricórnio a gente tem energia oposta, onde a gente está não tão interessado no mundo interno, nas nossas emoções, no lar, na maternidade. Aqui a gente está preocupado com as nossas ambições, com as nossas responsabilidades, com a nossa carreira, com o nosso status social. Aqui a gente tem que essa energia ela vai muito então para a carreira, para cumprir as nossas responsabilidades, independente do nosso estado emo emocional, independente de como estamos nos sentindo, o trabalho exige que a gente esteja lá no horário X,
cumprindo o nosso dever, né? Então aqui Capricórnio é responsabilidade, perseverança, superação de obstáculos, compromisso, trabalhar duro, mas o que a gente vê muito às vezes também na energia de Capricórnio, que é tão focado nessas questões, o que são extremamente importantes, mas pode haver também um risco de negligenciar a família, de negligenciar o nosso mundo interior, né? De, de simplesmente continuar indo, o que a energia de Capricórnio faz de melhor, de um passo de cada vez, mas se às vezes a gente não para e faz essa verificação, mas como é que eu tô me sentindo? Será que tem alguma coisa que eu preciso mudar? Ou às vezes permitir, hoje eu não tô bem, hoje eu preciso de uma pausa, hoje eu preciso ficar em casa, ou preciso de mais férias, né? A gente só fica avançando carreira, 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 a gente pode ter um colapso, sim, mental, emocional. O burnout é esse eixo, né? Quando priorizamos mais as nossas responsabilidades, né? Então, em Câncer, às vezes a gente deve saber administrar melhor as nossas emoções para que a gente possa cumprir as nossas responsabilidades com disciplina e com eficácia, né? Honrando os nossos compromissos, mas todo o excesso a gente paga um preço. Quando eu estava editando esse vídeo, eu percebi que eu não falei que em Câncer somos extremamente intuitivos e guiados pelas nossas emoções, obviamente, como eu já falei. E em Capricórnio somos muito práticos, racionais, muito focados também no planejamento, onde não há muito espaço para intuição. E, e vai ter momentos em que a gente precisa achar o equilíbrio entre essas duas forças. Vai ter momentos em que a gente precisa ser mais calculista e racional, e momentos onde a gente precisa ser guiado pela nossa energia feminina, pela nossa intuição e ouvir as nossas emoções. Agora vamos para o nosso reizinho, Leão, signo de Leão. É um signo também de liderança, de autoexpressão, de criatividade. Aqui é uma necessidade da gente expressar o nosso brilho, a nossa luz, a nossa liderança. Aqui tem um empoderamento pessoal, mas Leão, ele tem essa capacidade de criação, né? Muito criativo, de querer criar as coisas, o que é uma energia muito potente, muito bonita. E o Leão, ele é relacionado com o arquétipo do rei, que ele lidera, ele guia, ele é a luz para os outros. Então aqui um bom rei, ele lidera com nobreza, ele tem um bom coração, ele é generoso, ele lidera com uma criatividade para resolver os problemas e com uma autenticidade. Isso faz dele um bom rei. Agora, muitos líderes, ou a energia de leão, quando ela está mais deturpada, ela vem de um lugar de ego, um lugar mais egoísta, de vaidade. E aí essa liderança ela não é tão genuína, é uma luz mais fraca. Ou essa necessidade de liderança, ela vem muito também de passar por cima dos outros ou apagar os outros. Que a luz dos outros tem que ser menor para que a minha luz possa brilhar. Só que oposto a Leão, a gente tem Aquário, e Aquário é os outros, é o coletivo, é a comunidade, porque não existe um rei sem um reinado, sem um povo para reinar. E esse rei deve estar conectado com a sua autenticidade, mas também com as necessidades dos outros. Senão ele tem o risco de ser um tirano e não ser amado pelo seu povo. Em Aquário, a gente pensa pelo bem do coletivo, no bem comum dos outros, do impacto das coisas na sociedade, como afeta a sociedade como um todo. E a sociedade, para ela avançar, ela precisa muitas vezes de inovação, de ideias fora da caixa. É assim que a gente vê que a sociedade às vezes se transforma, se renova.
ela vem de ideias arrojadas que quebram padrões obsoletos e faz com que a sociedade mude, evolua, seja com tecnologia, seja com ideias inusitadas. Em Aquário a gente tem energia de cuidar dos outros e cuidar do todo, mas também de quebrar tabus. Em Aquário, questionamos a tradição de Leão. Em Aquário, podemos nos tornar rebeldes contra instituições ou questões tradicionais que às vezes parecem obsoleta e se mostram como um empecilho para o desenvolvimento e o progresso. Aquário ele é a mudança, a energia da mudança social. Só que, de novo, aqui é um pouco parecido com o eixo Áries e Libra. Se a gente fica muito submerso só nos outros, só no coletivo, só pensando no coletivo, no bem do coletivo, o que é muito importante. Às vezes a gente não sabe quem a gente é, às vezes também não sabe onde é que está o nosso poder pessoal sem o coletivo, sem o grupo. A gente aqui também corre o risco, às vezes, de ser uma ovelhinha no rebanho que simplesmente segue o que os outros estão dizendo, sem a gente saber qual é a nossa verdade, qual é a nossa luz, e o risco da gente não ter luz própria. Ou também uma energia que às vezes busca o coletivo para se sentir mais confiante, porque não tem essa confiança, essa autoconfiança em si. Então, para a gente operar bem no coletivo, servindo aos outros, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, com a nossa autoestima, e a gente precisa estar no nosso papel de líder também, generoso, honrando os outros, mas também jamais esquecer de honrar as nossas necessidades. Virgem. Virgem é um signo de terra muito prático, perfeccionista, eficiente, gosta de planejar, gosta de listas, tudo organizado, gosta da limpeza. Virgem busca um aperfeiçoamento em qualquer área que seja na rotina, seja no trabalho, seja nos cuidados com a saúde. Virgem busca aperfeiçoar as coisas e através da minúcia, dos detalhes, que o diabo às vezes mora nos detalhes, né? É aquele contrato que tu não lê as linhas, as entrelinhas, as letras pequenininhas, escondidinhas, e ali tem um detalhe muito importante que pode te trazer muita dor de cabeça se você não estiver atento aos detalhes. Então, em Virgem, a gente busca servir. É dito, pelo menos o meu professor sempre fala que em Leão é o rei, né? E Virgem, que vem depois de Leão, é onde a gente serve, onde a gente cuida do reinado, cuida dos contratos, cuida dos funcionários, cuida a organização de festas, dos banquetes, da segurança, de toda a organização do reinado, ela acontece em Virgem. Então, obviamente, também uma energia muito importante, muito potente. Mas esse servir, ele deve também vir de um lugar de não se sacrificar. Esse perfeccionismo, essa exigência com a qualidade das coisas, ela também deve vir, que ela é importante, mas sem uma rigidez. Porque senão a gente se torna mesquinho, a gente se torna super crítico, aquela pessoa chata, né? O arquétipo do toque, às vezes, né? E se perde nas minúcias e esquece o todo. E o todo é o signo oposto Peixes, que é o último signo do zodíaco, onde a gente solta o controle, onde a gente entendeu que não dá para controlar tudo, que tem algumas coisas que, por mais que a gente tente controlar, vão dar errado, onde a gente sabe que tem uma energia universal controlando as coisas,
onde a gente percebe também que por mais que os nossos esforços sejam importantes para a gente conseguir aquilo que a gente quer, existe uma lei divina, né? Existe essa conexão que às vezes a gente precisa pedir ajuda para o divino, para o universo, que às vezes a gente não dá conta de tudo só com a nossa força de vontade, que às vezes a gente precisa olhar as coisas de uma perspectiva também mais elevada. Eu sou formada em administração e sempre tinha essa questão, né, de organizar os fluxos da empresa, né, das coisas, de fluxos de produção, por exemplo, que é uma energia bem virginiana de estar organizando um fluxo de produção, né, com todo o início, meio e fim, e como é que vai o primeiro, o segundo primeiro, como deixar cada etapa produtiva mais efetiva, com menos custos, né, um trabalho bem minucioso. Mas a gente sempre aprendia que a gente tinha que olhar o todo, né, a gente tinha que ter uma visão mais elevada, porque às vezes é nisso que a gente vê os detalhes que a gente não tá vendo, se a gente tá muito preso ali nas minúcias. A gente às vezes se perde nas minúcias. Então esse eixo fala muito sobre isso. E Peixes, ele é um signo também da espiritualidade, né? Como eu já falei, da gente saber que tem uma força maior nos guiando. Ele é o signo da compaixão, da empatia, mas que essa compaixão também, ela não deve ser uma compaixão excessiva ou uma compaixão ou uma espiritualidade às vezes muito fantasiosa, uma espiritualidade irreal que a gente não consegue colocar em prática. Por exemplo, a maioria das religiões pregam a compaixão, a empatia, né? O perdão. Isso são energias de peixes e são conceitos muito bonitos, muito elevados. E esses conceitos eles estão querendo trazer mesmo o melhor lado das pessoas, do ser humano, né? Mas quem nunca se viu, às vezes, nessa dificuldade de colocar em prática esses conceitos no dia a dia, né? Num relacionamento narcisista, por exemplo. Uma pessoa que está constantemente te machucando, num ciclo abusivo, como você aplica o perdão enquanto você está sofrendo e com dor, você precisa romper esse ciclo primeiro. Quem nunca perdoou, perdoou conforme os ideais religiosos, para se ver preso num ciclo abusivo, né? E se dar conta de que às vezes perdoar sem um comprometimento da outra pessoa, de querer modificar, de querer fazer de pedir uma desculpa sincera, de querer se modificar, esse perdão, ele às vezes ele vai funcionar às vezes contra a pessoa, porque esse contexto não está fazendo sentido na realidade, no dia a dia daquela pessoa naquele momento. Então a gente tem que ter muito cuidado às vezes com esses conceitos universais e saber também onde aplicar eles corretamente. Que isso a energia de Virgem também fala, dessa inteligência de saber colocar as coisas em prática, em ordem, e de saber qual é o momento de usar a compaixão e o perdão e a empatia e qual é o momento de não usar essas energias. Porque peixes em excesso, a gente pode ficar preso num mundo romântico, da fantasia, um mundo ideal, que é muito diferente da realidade que está sendo apresentada do outro lado. Então esses eixos eles se complementam, como vocês podem ver, todos eles são importantes. Quem não se identificou com todas essas energias? E aí a gente percebe que o mundo ideal é a gente conseguir sempre saber quando usar cada uma delas, dessas energias. Cada caso vai ser um caso. Tem horas que a gente vai precisar ser mais ariana, tem casos que a gente vai precisar mais ter que considerar os outros mais libriana, a gente tem que empoderar muito nas nossas decisões. Tem momentos que a gente vai ter que tomar decisões mais impulsivas, né? E que a gente não deve estar nem aí pelo que os outros vão pensar. Então vai depender do caso,
vai depender da situação, do momento de vida. A vida nesse planeta ela é complexa. Quem tem uma fórmula certinha para como viver melhor, duvide, porque, né, cada situação ela é única. Então tem momentos e horas, por exemplo, agora a Rahu está em Aquário no momento enquanto eu gravo esse vídeo. Então a energia de Aquário ela está muito em voga do coletivo, da inovação, né? Da gente estar se alinhando mais com essa energia. Só que tem momentos que a gente precisa ser mais leão, né? De se impor, de botar ordem no nosso reino, qual que seja o nosso reino, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, né? Da gente precisa liderar um grupo, porque esse grupo está perdido. E tem outros momentos que a gente precisa baixar um pouco a bola e trabalhar mais nos bastidores. Então, essa é a beleza da astrologia, na minha opinião, que mostra essa complexidade da vida humana nesse planeta. Extremos por muito, usar as energias, às vezes, em extremos, elas não são. É sempre um desafio, e sempre um desafio a gente sair, às vezes, do extremo de uma energia, de conseguir usar a energia oposta para equilibrar esse extremo. E a gente tem tanto, e a gente se dá conta que sempre a gente precisa melhorar, se desafiar, incorporar mais Libra, incorporar mais Gêmeos, incorporar mais Escorpião. Cada um tem uma área, um local que precisa incorporar mais na sua vida para sua evolução. Cada um tem áreas que é simplesmente óbvio e flui super bem. Não, eu sou escorpião, sempre me transformo, encontro as minhas sombras, e essa pessoa faz isso muito bem, mas ela tem que trabalhar outras áreas, né? Então todos estamos aqui nesse barco, nessa evolução que exige tanto da gente, tanto aprendizado. Ninguém aqui é melhor que ninguém, mas tem pessoas que têm energias mais evoluídas que outras, mas todos temos a melhorar, se aperfeiçoar e achar o equilíbrio dessas 12 forças é uma tarefa e tanto. Bom, gente, mas o vídeo tá ficando longo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, comentar, dividir com alguém também que goste desses temas e nos vemos no próximo vídeo. Luz e paz para todos. Namastê.